A gente às vezes faz um carinho, faz um cuidado pro cliente que às vezes não necessariamente está no checklist profissional. Não, eu só tenho um schedule, tenho algumas casas. Não, estou empreendendo, eu tenho uma empresa amadora, não profissional, mas eu tenho uma empresa. Não é só sobre entregar um conteúdo, é sobre acreditar realmente que a gente pode impactar vidas, que a gente pode mudar vidas. Todo mundo tem a capacidade de treinar, ele foi treinado dentro da empresa. Então eu acho que para chegar no sucesso é muito mais cuidar o de dentro para fora do que o de fora para dentro. Tem gente que tem resultados porque está altamente treinável e implementa rapidamente. E tem gente que está no modo reclamão. O que é determinante para ter funcionado para você? Quando eu entendi que eu só não chego onde eu quero chegar se eu desistir. Olá, time! Mentor Marcel Orandi, trazendo uma turma muito especial para mais um episódio do nosso podcast Empresário Profissional. Essa edição é especificamente para o mercado de cleaning daqui dos Estados Unidos. A gente está em Connecticut hoje e eu tô com 3 convidadas que vão ajudar muito todo o processo de quem está crescendo uma empresa de cleaning, né? Então, eu tô aqui com a Ana Knipp. Ela é especialista em finanças. Ana, começa contando pra gente por que você tá aqui nessa mesa, por que você trabalha com o pessoal de cleaning. Então, Marcel, eu já tô nessa área de cleaning há muitos anos, tem mais de 16 anos que eu moro aqui nesse país, e eu comecei com o meu schedule de casas. Aí depois fui estudando e entrei na área financeira. Então eu estou aqui para ajudar as empresárias no ramo de cleaning justamente porque eu sei muito das dores delas. Já passou por isso, inclusive, mas já foi empresária da área. Maravilha. A gente também tá com a Aline Brummett, né? Muito especial, a nossa mentora operacional. Brummett, conta, o que hoje você faz para ajudar a turma do cleaning? Mas eu sou proprietária da The Crew Cleaning Services e entrei no ramo da mentoria por um convite desafiador que me tirou do eixo a princípio, mas agregou muito valor. Hoje eu fico inspirada em desenvolver a minha empresa para estar ajudando a comunidade brasileira, né, com todo o operacional, as dores, né, solucionando, porque a gente sabe como que é no amador e a diferença como que é no profissional, né? Legal, exatamente isso. E a gente também está com a Mari Fernandes, que é empresária e treinadora também no cleaning. Mari, por que você decidiu ajudar a turma do cleaning? Marcel, eu tenho a minha empresa desde 2013, a Mariana's Cleaning Service, e eu há 2 anos e meio atrás, eu comecei a empreender mesmo, sair da área de cardio para virar empresária. E quando eu cheguei nessa fase de querer crescer, eu não tinha ninguém para me dar um apoio, para buscar. Foi muito desafiador encontrar pessoas, me conectar com alguém que já tivesse ligado no cleaning. E como eu tive essa dificuldade, depois que eu descobri e fui para as mentorias, né? Eu falei, gente, tem caminho. E não pode ficar só aqui, entre nós. Eu quero falar para todo mundo, eu quero que todo mundo entenda. Então, aquilo que eu vivi lá atrás, da dificuldade de encontrar alguém para eu me guiar, para eu poder ser mentorada, eu falei, não, eu tenho que falar para mais mulheres, eu tenho que conectar mais mulheres e mostrar para elas que tem um caminho para a gente poder seguir e trilhar. Legal, muito bom, porque então, você passou por toda essa jornada, né, que essa turma está passando agora, que está construindo a empresa delas, e eu vou querer saber mais para a turma também, saber aqui do seu projeto, né, o que a Mari está aprontando aí. E com esse podcast, eu quero responder 2 grandes questões. Primeiro, como sair da operação. Isso é um grande ponto para muita gente que ainda está ralando, né, fazendo o serviço manualmente. E outro ponto é como é que a gente faz para ter sucesso. Uma coisa, sair do operacional é meio caminho andado. Agora, ter sucesso, a jornada é um pouco maior. Então a gente vai responder essas perguntas hoje aqui nessa conversa. Quero começar com a Ana. Ana, explica pra gente o que é necessário na parte financeira para eu preparar e executar minha saída do operacional. O primeiro passo que eu sempre dou para sair do operacional é uma reserva de emergência. Você tem que ter uma reserva de emergência para cobrir os imprevistos que aparecem. Porque quando eu já passei por isso muito. Eu era dona da minha empresa, eu limpava as casas, então eu mesmo não cometi esse erro, eu não sabia qual que era o meu salário. Eu tirava o que eu precisava de pagar as meninas, tirava as despesas, ok, sobrou isso na conta, então é o meu salário. Mas e aí, quando eu não podia trabalhar, que eu tinha que colocar alguém no meu lugar?
aquela despesa que eu não contava, porque muitas das vezes também a gente, como dono, a gente nem se paga, às vezes. Quando a gente não tem lucro, quando não sobra, a gente não sabe nossos números, na maioria das vezes a gente nem se paga. Que é o caso que eu vejo de alguns clientes minhas que quando chegam para mim, eu falo, qual que é o seu salário na semana, no mês? Ah, eu não sei. Às vezes eu nem consigo tirar nada para mim na semana. Então, como que uma pessoa dessa vai conseguir sair do operacional? Isso. Porque no momento que ela está saindo, se ela não tem um salário, para ela colocar alguém no lugar, ela vai ter que ter um salário para essa pessoa. Então, se ela não souber dos números dela, não tiver conhecimento, se realmente ela tem condições até de sair do operacional, fica difícil, porque uma coisa é ela chegar para mim e falar, estou cansada, não quero mais operacional. Mas será que realmente, financeiramente, você já tem essa condição de sair? O mínimo é ela saber o que está entrando, o que está saindo. Parece ser simples e também é muito simples. Mas para isso você vai precisar de uma profissional. Não é simplesmente você, ali no papel e caneta na mão, conseguir fazer. Você vai precisar de uma ajuda. Primeiro você tem que ter uma conta comercial para você poder saber tudo o que está entrando, você saber sair as suas despesas. Então tem uma conta só pessoal, não funciona. Não funciona. Até porque é o erro muito comum que eu vejo delas é a mistura do pessoal com o empresarial. Então, se você quer sair do operacional, a primeira coisa é tratar a sua empresa como uma empresa, que é você começar a sua organização financeira. Você tem que separar a sua conta pessoal da empresarial. Legal. Então, o primeiro passo de todos, ter uma conta empresarial. Separação das contas. Separar ela. Legal. Aline Bramant, primeiro, vamos definir aqui como é que a gente separa dentro de uma empresa o que é essa parte operacional? A operacional é todos os processos que você usa para delegar funções, né? É preciso criar um processo porque você está ali fazendo tudo. Você é o processo, né? Como diz o Conrado Adolfo. E você precisa fazer o processo de cada posição dentro da empresa para você delegar aquela posição, aquela função. Então, é todo um processo de como eu faço, como eu treino para eu poder delegar. Deixar bem estruturado o que cada um do time vai fazer. Exato. Então, é toda uma definição. A gente começa com a definição da cultura da empresa, quem é a empresa, depois os processos internos, né? Como que eu vou fazer uma contratação profissional, o onboarding profissional, né? Todos os documentos para como você vai apresentar a empresa para um candidato novo, para um colaborador novo que está entrando. Então, ele precisa saber quem ele vai estar representando dentro da casa do cliente. Eles são a linha de frente da empresa, né? Então, isso tem que estar bem claro. E também as normas internas, né? A gente usa um manual de conduta, tem um contrato, o acordo entre a empresa e o colaborador e também a documentação de contratação, né? Que é muito importante isso estar bem claro desde o início, se ele vai ser um subcontratado ou um funcionário da empresa. Treinamento entra nessa... Com certeza. Treinamento, padronização da limpeza. Uma equipe não pode fazer uma limpeza diferente da outra, então existe todo esse processo de decisão ali do empresário, porque ele faz, e eu lembro, Marcel, quando eu estava no operacional, que a gente faz muita coisinha para os clientes. Não me custa nada. Eu faço isso. Dá um exemplo bem corriqueiro, né? Eu lembro que eu tirava cortina do banheiro e jogava lá, vou lavar isso, né? A gente às vezes faz um carinho, faz um cuidado para o cliente, que às vezes não necessariamente está num checklist profissional. O checklist é todas as funções que você vai entregar para o cliente. É um acordo. Você tem o seu padrão e você ajusta com o cliente o que ele quer. Então, na lista de serviços que vai ser oferecido pela sua empresa até o cliente. O que você vai fazer em cada parte da casa, o quão detalhado você vai fazer, né, para alinhar a comunicação com o cliente e, consequentemente, alinhar a comunicação com a equipe que vai entregar. Legal. Então, uma mentora operacional, o que ela faz é justamente toda essa parte de como é que meu time vai entregar e como é que eu, inclusive, vou contratar e estruturar minha equipe, é onde a mentora operacional atua. E também toda a parte com a conexão com o cliente, né? A gente precisa também estipular acordos com o cliente. O cliente não pode contratar a empresa e a gente atuar como cada cliente diferente. Então, tem os termos e condições de serviço que toda empresa precisa ter, que é como eu trabalho
para o cliente saber se ele vai querer aquela empresa ou não. E ali serve como filtro, você qualifica o seu cliente. A gente não serve todo tipo de cliente, vai depender do seu modelo de empresa, né, do seu foco, dos seus valores, você conecta com aquele cliente ideal. E aí, vamos para a pergunta, né? O que eu, como dona da empresa, mas ainda estou no operacional, preciso fazer para poder dar essa virada e sair do operacional? Primeiro é crenças, né? Tem que romper, tem que ressignificar, tem que entender o movimento que ela tem em uma empresa. Né? A gente teve exemplos na casa das empreendedoras que às vezes nem elas têm essa consciência, né? De, não, eu só tenho um schedule, eu tenho algumas casas. Não, estou empreendendo, eu tenho uma empresa amadora, não profissional, mas eu tenho uma empresa. Então, a primeira é o sentimento de ser uma empresária também, entender que eu vou ter que me desenvolver primeiro para poder desenvolver a minha empresa. Deixa eu explicar isso com mais detalhes para quem está assistindo a gente. A gente tem um programa de mentoria chamado ProClean, voltado para o mercado de cleaning aqui nos Estados Unidos. E a gente tem empresárias que começaram a empresa agora, que já tem 10 anos de empresa, que tem às vezes 35 anos. Né? E tem gente que tem justamente décadas de empresa e ainda está no manual, ainda está no operacional. E começam o processo de mentoria em 1 mês e meio, saem do operacional. O que isso quer dizer? Exatamente o que a Aline acabou de trazer. É o que você acabou de trazer, Aline. Que não é que faltava dinheiro, não é que faltava número de clientes, mínimo número de clientes, faltava ela entender que é super possível sair da operação e logo que ela dá esse estalo, ela entende isso, ela sai da operação em um tempo extremamente recorde, né? Eu lembro de uma frase que diz que o preço de estar 1 ano no operacional é muito caro. Gente, é muito caro. E aí, em 1 mês e meio, né, só porque ela setou a mente dela, reorganizou a maneira como ela pensa, ela conseguir sair, isso é um grande prêmio. O que mais é necessário, além da parte de mentalidade e do que você acredita de crenças, né? É necessário para ela sair da operação. Eu escutei um termo bem curioso na casa, chacoalhar a árvore. O que é isso? É você entender a precificação da sua empresa, qual cliente que está dando lucro e qual que não está. Por quê? Porque vai haver uma certa resistência de alguns clientes. O teu cliente ideal não, ele vai ficar orgulhoso que você está profissionalizando, que você vai estar saindo da operação, que você virou uma empresa de verdade, só que outros não. E para a gente entender o movimento, onde a gente vai, porque a pergunta que eu mais recebo, eu preciso fazer um announcement, eu preciso anunciar para todos os meus clientes que eu vou sair? Não é assim. Então a gente precisa entender a precificação, aumentar o faturamento com ajuste de preço, fazer todo esse movimento anteriormente para a empresa estar mais preparada, mais lucrativa, para você fazer esse movimento. E alguns clientes, se a gente identifica que ele é um cliente lucrativo e que ele está com certa resistência, então ali vai ser um processo mais lento. Você vai com a equipe, você deixa a equipe, você vai depois da equipe. Como se acostumaram com você atendendo a casa deles, eles não querem que você saia de deixar de atender eles, correto? Na verdade, Marcel, o que eu tenho identificado é que os clientes eles querem o controle da situação, não necessariamente você. Eu tenho conversado muito com elas. Porque imagina, faz sentido você pegar uma empresa completamente diferente, ao contrário de você pegar um funcionário meu, que eu conheço a sua casa, sei exatamente o que você gosta, o que você quer, e entregar a limpeza do jeito que a gente vem entregando, ou pegar uma empresa completamente nova. Então, o cliente ele tem a resistência da mudança, ele quer o controle da situação. Então, às vezes a gente pensa, o cliente me quer, o cliente só quer eu, só serve eu, e não necessariamente. Não é, isso é uma crença e é uma percepção, talvez, das pessoas que estão saindo da operação. E tem um antídoto para isso acontecer, né? Por mais que o cliente peça, eu quero você, é o que você está explicando. Não é necessariamente ele, mas um certo controle, uma certa estrutura para que ele se sinta e continue sendo bem atendido. É isso? Exatamente. Tem mais alguma coisa que a gente tem que usar no operacional ou tratar no operacional para que ela possa sair? Sem dúvida. Aí daí você passa para o externo da empresa, a sua marca. Você tem que estar com logo profissional, com uniforme profissional, né? A identidade visual da empresa tem que estar definida para o cliente entender que cada vez menos ele vai te ver, cada vez mais ele vai ver a sua marca. Então, todo esse posicionamento profissional da identidade, né, do logo, as mídias sociais, extremamente importante, né? Legal, eu costumo até falar isso. Muita gente acha, né, que o cliente quer você especificamente. Só que se você vai num McDonald's ou num Burger King, você não sabe
Se eu perguntar aqui quem é o CEO do McDonald's, ou até para você que está em casa, quem é o CEO do McDonald's? Você não sabe. Você não sabe nem se é um homem ou se é uma mulher. Não sabe nem a cara dele. Isso não impede de você ir para qualquer um dos McDonald's e se eu perguntar qual é o nome do último atendente que você atendeu na McDonald's, você não vai saber. Talvez você não lembre se é um homem. E, gente, pode ser um homem baixinho, gordinho, moreno, alto, chinês, japonês, amarelo. Não importa. Por quê? Porque aquela marca, o M grandão lá, os 2 arcos amarelos, representam todo aquele padrão. O mesmo sanduíche em qualquer lugar do mundo. A decoração do restaurante também é algo muito fácil de identificar. Os uniformes também. Então, se você está trazendo, é super importante. Uniforme. E não pode ser uniforme, uma camisetinha preta, básica ou branca e uma calça. Quanto mais você tiver uma identidade diferente, que realmente pule fora de um padrão muito normal, vai te ajudar. Por quê? Enquanto você não tem esses elementos, uma marca, um uniforme bastante bem estruturado, uma marca estruturada e vários outros elementos, cores que representam a sua empresa, tudo isso bem representado nas redes sociais, obviamente, na internet, está todo mundo na internet. O que acontece é que o seu rosto é a maior representação da empresa. Exato. E enquanto ele for, o cliente vai querer esse rosto. Quando você começa a ter um carro bacana, todo plotado, com as cores, com a marca, tudo. Quando você tem uniformes, quando você tem toda uma comunicação padrão, seja no material que você entrega, seja até nos equipamentos que você usa, isso começa a ficar maior do que o rosto do empresário. Então, permite uma saída mais suave, com menos estresse. Tem mais algum ponto que você queira adicionar para sair olhando essa parte operacional? E, sem dúvida, estruturar os processos internos, né? Todo esse onboard profissional que a gente desenvolve para os novos colaboradores tem que ser implementado com a equipe atual. Porque imagina, né? Entra uma pessoa nova dentro da equipe, vai comentar algo que ele recebeu no onboarding profissional e a equipe não está entendendo nada do que ele está falando. O que é onboarding? Onboarding é quando você contrata uma pessoa nova para dentro da empresa. Então, é um processo profissional de você apresentar e registrar o funcionário ou os seus congêneres. Onboarding, ou seja, trazer a bordo. Exatamente. Então, tudo isso tem que ser implementado com a equipe atual. Né? Então, a gente faz todo um processo, né? A gente traz na Procline o que é necessário fazer, eu trago isso na minha mentoria individual, né? O que é necessário para alinhar um time. E, às vezes, há uma certa resistência da mudança com o seu próprio time. E, às vezes, é necessário mudar e está tudo bem. Né? Porque nem todos vão estar alinhados com os valores da empresa, porque às vezes você tem sua missão, sua visão, seus valores, você entrega para o seu cliente, mas não está claro para o seu time. Bom, Mari, ouvi falar, inclusive aqui já, da Casa da Empreendedora. O que é a Casa da Empreendedora? Por que se criou a Casa da Empreendedora? Como é que ela acontece? Quando ela acontece? Então, como eu falei, né, que eu tinha esse anseio de poder levar tudo que eu descobri, as pessoas que eu me conectei, levar para as outras mulheres que também ansiavam por crescer a sua companhia, que eu percebia que precisava ter essa mudança de mindset. E eu não queria reter toda essa informação só para mim. Eu sentia ali no meu coração, sabe, uma necessidade de passar. Então, primeiro eu comecei com um grupo pequeno, fechado, só para as mulheres de Canérica. Eu tenho esse grupo aqui, e é um grupo super unido. A gente já faz encontros mensais. Só que eu queria mais. Eu não queria que também ficasse só em Canérica. E ali eu fiquei pensando até que veio a ideia da Casa das Empreendedoras USA. Isso ano passado, em setembro do ano passado, foi a primeira edição. Então, ano passado, eu inclusive liguei para a Brummet para conversar com ela. Brummet, o que você acha da ideia? Ela assim, comprou de primeira já a ideia. E aí eu fui buscar quem que eu posso trazer, quem pode vir comigo, quem acredita nisso também. Porque não é só sobre entregar um conteúdo, é sobre acreditar realmente que a gente pode impactar vidas, que a gente pode mudar vidas. E não é a vida de uma pessoa, é a vida da família dela toda, é a autoestima dela, ela olhar para o que ela tem, aonde ela chegou, que como a gente, né, a Abraham te falou aqui, às vezes elas nem se enxergam empreendedoras. Eu já tive nesse lugar, já me falaram, Mariana, você é empreendedora. Eu falo, não, eu só tenho algumas casas. Não, você é empreendedora. Então, eu precisava de pessoas comigo, conectadas comigo nessa casa, que também pensasse dessa mesma maneira. Então, eu busquei, né,
todo o ano passado. Fizemos em setembro a primeira edição. Superou absurdamente as minhas expectativas. Eu não imaginava que ia ser tão bom, que ia ter tanta entrega. A gente se vulnerabiliza ali, a gente fala das nossas dores, das nossas dificuldades. E diferente de ir, de repente, nada contra, só que, assim, cada produto é bom para alguma coisa. E eu queria ser diferente do que já tinha no mercado. Então não era só sobre sentar e assistir uma palestra. É sobre entender, não, eu apliquei isso, deu certo, isso não deu. Nossa, eu estou esbarrando nisso. Não estou percebendo que isso daqui... Como é que isso foi feito? Como é que é o formato da casa? A casa é assim, nós passamos 3 dias acordando e dormindo numa mesma casa. Totalmente imersas. Totalmente imersa. Justamente para ter essa troca. Falar das suas dores, do medo. Então, a gente acorda, tem nosso café da manhã, que já é o nosso momento de network. Os maridos vão? Não. Não. Ou seja, só mulher reunida durante 3 dias. Aí, café da manhã, network, aí a gente tem uma palestra, ali a gente tem a interação com o palestrante, a gente consegue tirar dúvidas específicas da nossa realidade. Então você chama vários palestrantes de diversas áreas. O importante, e acho que o diferencial é isso, a gente conseguir intercalar com palestra e network. Palestra e network. Porque aí ali no network a gente vai saber se está dando certo, quem já aplicou, quem não aplicou, ou às vezes a dúvida surge ali numa conversa, aí a gente aproveita o palestrante que continua na casa para falar, olha, eu pensei nisso aqui. Então assim, é muito importante isso, é a palestra e o network. Momento diretamente com conexão entre as mulheres que estão lá e os próprios palestrantes. Exatamente. E de quanto em quanto tempo acontece a casa? Então, a princípio, a gente ainda está fazendo aí uma vez por ano, mas já começou a brotar aí algumas outras ideias, de repente a gente apareça aí com algumas outras edições durante o ano, com um intervalo um pouco melhor, mas a princípio é uma vez por ano. Aconteceu agora, né, em setembro, a 2ª edição, que foi sensacional. E aí eu já estou aqui planejando, a gente já sai da casa com gostinho, tanto das participantes querendo saber qual é o próximo e já querendo falar que tô no próximo, eu não vou dar minha vaga para ninguém, eu sei que o número é restrito, ninguém mais vai entrar. Então dali a gente vai surgindo com outras ideias também. Vamos avançar aqui então um pouquinho para entender essa parte do financeiro, né, de saída. Eu preciso, então você falou que o primeiro ponto é ter contas separadas. Sim. Para eu entender meus números, senão, se não tem os números, eu acabo podendo tomar um movimento que pode me levar a uma falha, inclusive a quebra da empresa. Sim. Né? Legal. Agora eu entendo meus números. O que eu preciso ter no mínimo ali para poder ter uma garantia de que eu vou sair do operacional sem impactar o meu recebimento, ou pelo menos o dinheiro que eu preciso para me manter? Olha, Marcel, é uma dúvida muito frequente, todo mundo me pergunta, ok, Ana, eu quero sair do operacional, o que eu devo fazer? Você fala que eu tenho que ter uma reserva de emergência, como eu falei aqui anteriormente, mas tá, números, eu quero valores. Então, o que eu aconselho? Ter no mínimo 3 meses salvo na sua conta de emergência o seu salário. Aquele dinheiro que era o salário operacional de você ser funcionária da sua própria empresa, Isso. de alguma maneira, antes de sair da operação, juntar 3 meses daquele valor. Isso. E aí, por isso que é tão importante você ter o seu Prolabore, você saber qual que é o valor do seu salário. Porque se você não sabe, como que você vai fazer essa conta? Não tem como. Legal. E aí, quando eu faço isso, eu entendo que pelos próximos 3 meses eu posso me dedicar a adquirir mais cliente e a estruturar as outras partes da empresa que vão fazer com que ela funcione sem me passe a dar um lucro maior. Exatamente. E esse lucro é o lucro que eu vou passar a viver agora só com o empresário. Isso. Igual você mencionou anteriormente, ficar no operacional custa caro, porque isso também vem muito da mentalidade. As pessoas falam assim, mas se eu sair do operacional, minha empresa não vai andar. Pelo contrário, porque aquilo ali você pode treinar, e aí já vem o processo operacional, o treinamento das funcionárias. Você treina ela ali para estar no seu lugar. E você estando na administração da sua empresa, você vai ter muito mais tempo para estudar, para ter mais conhecimento, você vai conseguir captar mais clientes. Vai ter atenção. Vai ter atenção. Então, assim, as pessoas, as empresárias, às vezes, elas acham que estão economizando estando no operacional. É o que eu mencionei anteriormente. Algumas pessoas nem fazem retirada para elas mesmas, nem tem salário.
Então, num primeiro momento, pode parecer que ela está economizando. Em vez de eu pagar o salário para uma funcionária, eu mesmo uso minha mão de obra. Mas e a longo prazo? Isso é um dos movimentos talvez mais burros que a gente pode fazer. Por quê? Existe uma coisa chamada custo de oportunidade. O que é um custo de oportunidade? Eu, se fizer de determinada maneira, vou ter um resultado X. Aquela oportunidade, ela está disponível agora. Se eu não dou essa oportunidade, não tem como voltar ao tempo e eu aproveitá-la de novo. Por mais que você aproveite a mesma oportunidade lá no futuro, o tempo, né, já não tem como voltar. Então você perdeu, que seja. Vamos dizer que você tinha uma possibilidade de aumentar a sua empresa com mais 50 clientes. Se você começasse a fazer um movimento desde janeiro, se você não fez esse movimento até julho, não adianta voltar o tempo. Aliás, não adianta, não como voltar o tempo, e não adianta todo aquele ganho que você ia ter aumentando seus clientes de janeiro a julho, nunca mais no futuro você vai ter. Então, quando você deixa de tomar essa ação que você está falando, ali é um dinheiro que não volta mais. Não é só dinheiro. É toda uma oportunidade de viver uma vida diferente, em cima daquele dinheiro ou de não estar na operação, que vai demorar muito mais tempo para chegar. E como a gente falou, que seja 6 meses ou 1 ano na operação, é muito caro. Sim, você está perdendo dinheiro. Inclusive, tem muitas profissionais que estão no operacional e depois que elas saem, elas se descobrem uma outra versão delas. Elas falam assim, Ana, não sabia que eu era tão boa em vendas, em comunicação. E quando ela está no operacional, ela não tem tempo de se dedicar a retornar uma ligação de um cliente novo. Por quê? Porque ela está ali na correria. É de uma casa para outra, limpando aqui, limpando ali. Então, às vezes, elas falavam assim, está chegando clientes, mas eu não tenho tempo de me dedicar à venda, naquele processo de explicar como que é a companhia, como que é o nosso trabalho. Então, muitas das vezes, quando sai do operacional, que ela tem esse tempo para se dedicar, a empresa faz aquele boom. E aí é o que a gente fala. O operacional, a empresa nunca faz o boom. Nunca faz. Nunca faz. E é o que a gente fala. Tem profissionais que estão há 10, 20, 30 anos ali no ramo da limpeza e fala, minha empresa não cresce, eu não consigo sair do operacional. Mas é tudo uma questão de mentalidade. E o que a Brahmit trouxe aqui, você mostrar a sua marca, você começar a separar o seu rosto da empresa, que é muito importante. E isso ela trouxe a questão dos clientes. Mas às vezes não é nem os clientes, é a própria dona da empresa que tem essa crença de que os meus clientes não vão aceitar. Eu tenho que estar presente. Então, eu vejo muito essa barreira quando a pessoa vem para mim, que a gente começa a estruturar na mentoria, vamos sair do operacional, ela nem sabe qual a ideia do cliente, mas ela fala, não, eu não posso sair, eu tenho que estar ali. Ela nunca nem testou, barreira de que nem sabe se o cliente realmente vai achar ruim ou se não vai. Mas ela tem aquilo nela, se eu sair, a minha empresa vai falir, não vai andar. E pelo contrário, é o caminho, ela tendo tempo para se dedicar a aprender as mentorias, a colocar em prática tudo que ela está aprendendo, nossa, não tem erro. Aline, na hora de eu sair da operação, tem muita coisa que pode não funcionar mesmo porque eu não estou ali mais presencialmente, né? Como é que a gente lida com isso? Principalmente quando a gente fala de supervisão. Como é que a gente faz essa mecânica funcionar? Marcelo, tudo é uma dinâmica de time, né? A gente tem que desenvolver um time forte, um time consciente, tem que ter o padrão da limpeza, tem que ter a comunicação específica de cada cliente, né? Especificações, por exemplo, se naquele cliente ele tem alergia à fragrância, não pode colocar, né, um produto forte, se ele não quer que faça uma área da casa, a comunicação com a equipe tem que estar muito clara do que a empresa acordou com o cliente, as responsabilidades de cada um tem que estar muito claro, né? Seja no modelo de líder assistente, ou seja no modelo de 2 cleaners com cada um com suas responsabilidades específicas ou trabalhar em equipe, porque não importa se a cozinha não ficou bem, o cliente não vai
reclamar do fulano ou do ciclano que fez a cozinha, ele vai reclamar da equipe e, consequentemente, a empresa não fica bem. Então, a consciência da dupla ali que está trabalhando, ou do solo cleaner, de saber que aquilo ali tem que ficar bem, não é necessariamente porque ele fez aquela determinada função, né? Porque a equipe tem que ficar bem no E todo. como é que eu faço a equipe ficar bem como um todo? A gente tem que ter uma série de treinamentos, primeiro de consciência e depois na prática. Então tem que ter tudo bem específico, né? Bem claro, em termos de treinamentos, como que começa um ambiente, como que se limpa, o passo a passo. Então, processos mapeados. Né? Processos mapeados, né? A gente trabalha isso, traz a questão da universidade corporativa na Proclean, né? E não necessariamente precisa ser algo extremamente elaborado, como um treinamento de vídeos, tudo. A gente vai estar lançando um aí bem próximo, tá saindo, tá no finalzinho do processo, mas também não necessariamente se precisa, porque quando eu comecei a fazer o meu, eu não tinha ideia o quão trabalhoso era, então a gente teve toda uma equipe de produção, né, e família ajudando. Universidade corporativa, gente, são treinamentos, é o treinamento que você precisa dar para sua equipe, só que tudo gravadinho, tudo estruturado numa plataforma, né? Exato, não, a gente usou a Trícia Digital para toda a parte de roteiro e produção. Foi um projeto que eu fiz também com o meu genro, João Pedro, e minha filha, Ana Catarina, né? Então, foi um trabalho assim que eu não tinha ideia, né? Imagem, som, luz, enfim, a gente não está falando disso, a gente pode ter um roteiro no papel, né? O que se faz em cada ambiente? Né? Como que começa? Você vai começar de baixo para cima, de cima para baixo, esquerda para a direita, mas você tem um padrão ali daquilo que a gente faz. E aquilo ali tem que estar claro. Então, o treinamento, a pessoa tem que acompanhar uma coisa, um erro que é gravíssimo que as empresas fazem, é levar a pessoa que está treinando, deixa ela ali no banheiro, limpando, e as outras duas vão acelerar, terminar a casa mais rápido. Acaba dividindo o trabalho entre três, porque a terceira não vai acompanhar a equipe e ela mal consegue desenvolver aquele banheiro ali, enquanto as outras estão fazendo o resto da casa inteiro. E não funciona. Então, continua-se o treinamento, o trabalho dividido em dois, e a pessoa vai estar treinando, acompanhando. Faz, né, mostra como fazer, deixa a pessoa fazer e depois corrige. Então, esse padrão tem que estar bem claro. E não necessariamente precisa ter uma pessoa treinando todos que entram, né? Todo mundo tem a capacidade de treinar. Ele foi treinado dentro da empresa. Porque a pessoa pode vir sem experiência ou com experiência, mas ele precisa passar por um treinamento de padrão da empresa. Ele tem que acompanhar como que a empresa entrega, o que detalhado, que produtos que usa, que equipamentos que usa. Então, é extremamente importante isso, que todos tenham essa capacidade. Vamos falar um pouquinho mais da casa, né? O que é uma empresa de sucesso para você no mercado de cleaning e como é que a Casa da Empreendedora ajuda essas mulheres que participam a chegar nesse sucesso? Para mim, a empresa de sucesso, a gente está aqui com a Ana, que pode falar de números, a Aline, que pode claramente trazer toda a parte de processos, de montar um brand forte, mas eu acredito que a gente não consegue chegar no sucesso se a gente não olhar para o interno. Então, uma empresa de sucesso é quem tem uma idealizadora forte à frente dessa empresa de sucesso. Porque não adianta você saber todos os seus números e ter uma profissional super competente tomando conta dele. Não adianta você ter processos lindos, um brand excelente, suas redes sociais estarem bombando se você não acredita nela. Como que você vai vender isso para o seu cliente? Como que você vai passar para a sua equipe se você ainda não acredita em todo esse movimento que você já fez? Então, eu acho que para chegar no sucesso é muito mais cuidar o de dentro para fora do que o de fora para dentro. Claro que um não anula o outro, mas eu acredito nisso. E a casa, ela cuida justamente disso. A casa cuida de trazer esses profissionais, esses palestrantes, para direcionar, seu momento é esse, você tem que fazer isso, 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 mas a gente também acolhe as dificuldades. Você está passando por isso, não é porque você é menor do que ninguém. Eu já passei, eu já vivi. Eu vou te contar a minha experiência. Eu passei assim. E a pessoa vai entender, porque assim, eu vejo muito que aí fora, todo mundo quer mostrar que está bombando. Só que se fala muito pouco das dificuldades.
Então você olha alguém que já chegou lá, que a empresa tá linda, desenhadinha, e você fala, gente, olha o quão incompetente eu sou. Eu não consigo chegar lá. Só que quando a gente tem essa conexão com essas mulheres dentro da casa e a gente entende as dores de cada um, a gente vê assim, a minha dor não é única. Eu não sou a única que passou ou que está passando por isso. E se ela passou e chegou lá, eu também posso. Se tem alguém fazendo, por que que eu também não posso fazer? Então, eu acredito muito firme nisso. Para a gente ter uma empresa de sucesso, nós temos que ser empresárias fortes, entendendo o nosso posicionamento no mercado, entendendo, enxergando a nossa empresa como ela é de verdade. Exatamente isso. Bom, vamos para o nosso round final. E aí, seguindo essa mesma linha, Ana, o que é uma empresa, quando a gente fala da parte financeira, né? O que é uma empresa de sucesso nessa área e como é que eu faço para estruturar uma empresa para que o financeiro seja esse financeiro de sucesso? É muito pessoal. Cada pessoa pode ter uma interpretação diferente, certo? Para algumas pessoas pode ser ter uma empresa de sucesso eu sair do operacional e ter mais tempo com meus filhos. É um sucesso. Para outra pessoa pode ser a geração de mais dinheiro, captar mais clientes e tudo. Só que o primeiro passo, até para você poder ter mais tempo com seus filhos, e isso ser para você um lucro, você tem que saber dos seus números. E não é apenas você saber dos seus números, é você também saber estruturar a sua empresa. Então eu falo que é um acompanhamento. Mas como que tudo começa para saber? É o Profit and Loss. Não tem... Que é um relatório ali com a descrição do que sobrou de lucro. Todos os detalhes são da Isso, empresa. não apenas, Marcelo, do que sobrou. Ali no Profit and Loss, você vai ter exatamente o que você, por exemplo, um período específico de tempo, você vai saber exatamente qual que foi a receita da sua empresa naquele período determinado, os custos dela, as despesas dela e, finalmente, o lucro, tá? Então, assim, como que eu vou saber o meu lucro se eu não sei quanto que está entrando, e aí entra a precificação, que a Brahmin sempre fala também, do sacudir árvore, né, para saída operacional. No Profit and Loss, nesse relatório, é onde você vai saber se realmente o que você está cobrando das clientes, a sua receita e os seus gastos está condizente. Porque ali você vai poder perceber se você está tendo uma despesa maior do que está entrando. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, está sobrando dinheiro, então isso é um lucro, eu estou no lucro. Nem sempre. No final que você vai ali para os detalhes do valor do serviço de uma casa, do custo que você teve para entregar aquele serviço, nem sempre quer dizer que o que sobrou aquilo ali seu é lucro, porque você está apenas contando com custo direto. Mas aí vem a surpresa do imposto, vem um seguro que você tem que pagar. Às vezes uma emergência também, por exemplo, você usa o carro da empresa, o carro estraga, você tem uma despesa extra. Eu que não gosto tanto da área financeira, o que eu devo fazer para ter tudo isso organizado de maneira mais prática? Primeiro passo é contratar uma bookkeeper. O que é uma bookkeeper? A bookkeeper o muito comum é o bookkeeping mensal, que seria a nossa contabilidade, traduzindo do inglês para o português. O que é o papel da bookkeeper? O que ela vai acrescentar na sua vida? Ela vai fazer essa separação para você, certo? Ela vai simplesmente categorizar tudo que está entrando, tudo que está saindo e vai te mostrar exatamente o seu lucro. Ou seja, fazer, na verdade, todo esse controle financeiro que a gente, que é um empresário, não sabe fazer também, às vezes não gosta de fazer. Ou às vezes não tem tempo. Ou às vezes não tem tempo. Ou também não tem interesse. Igual eu tenho clientes que falam, eu não quero entender nada desse relatório. Eu quero apenas que no final você me diga se tá bom ou se tá ruim. Não quero entender como funciona. Inclusive, é o que eu sugiro sempre. Não gaste seu tempo, Exatamente. seu maior ativo montando uma coisa na área financeira, mesmo que você seja apaixonado pelo financeiro, tudo bem, faz sentido. Mas se não, isso tem que ser feito por um profissional. Então, esse é o bookkeeper que faz isso, né? Sim, ela vai exatamente te mostrar o caminho das finanças, onde você pode economizar, onde você pode melhorar, onde você as estratégias também que você pode economizar no imposto. Ou seja, faz a parte
tanto operacional de organizar os números, quanto ainda te ajuda numa estratégia de como usar o dinheiro. Exatamente. No meu caso, eu presto serviço tanto de bookkeeper como tax prepare, que é a preparação dos impostos. Então, além de te direcionar o que você está fazendo de receita, de despesa, eu também te ajudo, porque no finalzinho do lucro, tá, Ana, sobrou lucro, mas eu agora o que eu vou fazer? Eu vou reinvestir na empresa, eu vou retirar isso para mim, o que eu faço? Então, até esse direcionamento também eu passo para os meus clientes. E tem as estratégias também legais da gente poder economizar na hora do imposto. Muita gente pensa assim, eu não quero pagar imposto. Sim, tem maneiras também de você reinvestir na sua empresa. Então, às vezes, o que você vai ter de despesa com o imposto, você está reinvestindo na empresa, você está fazendo duas coisas excelentes ao mesmo tempo. Então, assim, só que se você não tiver um profissional dessa, Marcel, como que você vai saber qual caminho seguir? Você não vai saber, vai fazer besteira. Vai fazer besteira e vai deixar de ganhar dinheiro. Simples. Vermex, pra gente fechar aqui, conta pra gente o que é uma empresa de sucesso quando a gente fala da parte operacional. Marcel, eu concordo plenamente com o que a Mari trouxe aqui, com esse processo, né, interno que a gente tem que desenvolver. Às vezes parece tudo muito complexo, né, mas são passo a passo, é uma coisa de cada vez, não tem como a gente fazer tudo. E o sucesso vem, concordo também como a Ana falou, é diferente para todo mundo. Para mim, o sucesso é eu não trabalhar no operacional, trabalhar de 15 a 10 horas no tático e concentrar a minha posição no estratégico, para eu estar olhando uma empresa e decidir aonde eu quero levar minha empresa, até onde eu quero levar. Entendeu? Para mim, essa é a definição de sucesso. Mas o que eu vejo, a luta das empresárias, as dúvidas, é que elas nem sabem o que é saída operacional. Não sabem, elas estão cansadas, né? Estão cansadas de estar trabalhando no operacional e querem sair. Mas elas não têm ideia do que é estar no tático. Elas não estão acostumadas. A empresa não está precificada corretamente, a empresa não está estruturada para isso, mas elas querem sair. E às vezes aí é onde entra as resistências, né? Aquela aula maravilhosa que você traz na Proclean falando sobre resistência, e às vezes elas não têm entendimento o que é resistência, o que é essa dificuldade, e acham que elas são menos, acham que para elas não funciona, acham que para elas não tem jeito, né? Então é todo um trabalho que a gente faz de consciência, desde a rotina, de abrir a mente delas, que elas precisam ter uma rotina do dia a dia. Uma coisa que eu escutava muito em casa, na minha família, é que eu não trabalhava mais. Então, né? A Aline pode, a Aline não tá trabalhando. Ali, trabalha, exato. Então, a gente tem que ter uma rotina. Quando a família fala, pode até não parecer um elogio, mas é um elogio quando outros empresários falam, gente, você não trabalha mais, é porque você chegou no ponto em que, sim, você tem uma liberdade para estar fazendo outras coisas e tá demandando em pouco tempo muito poder de transformação na empresa. Então eu queria falar, né, para você que está aqui assistindo a gente, que eu tive onde você está, né, ali totalmente no amador, e hoje a gente está no tático e para a estratégia, e é possível. Se foi possível para mim, é possível para qualquer uma, né? A Mari teve uma experiência linda, ela compartilhou na casa lá com a gente, em momentos de networking. Então, é possível para todo mundo, mas é diferente para todo mundo. Cada um tem seu tempo. E até aquele tempo de resistência é o processo daquela pessoa. Processo de consciência, de amadurecer as ideias, de ressignificar crenças. Então, ela vai ter o sucesso dela, eu não tenho a menor dúvida. E eu fico orgulhosa dessas mulheres estar passando por essa transformação, porque eu sei que não é fácil, porque eu estou passando, né? A gente passa em diferentes momentos da empresa da gente, da vida da gente, mas é lindo ver, sabe quando você está ali, fala alguma coisinha, a pessoa faz aquele, né, cai aquela fichinha, é muito gostoso, eu amo, né, te agradeço demais por ter me trazido para esse mundo de mentorias, agregou, assim, um valor incrível para eu desenvolver a minha empresa. Eu lembro quando você fez o convite, eu falei, como assim? Eu tô aqui para desenvolver a minha empresa com você, não tô aqui para ensinar ninguém. Isso, para quem não tá entendendo, a Beth era aluna da gente, e um dia eu falei, velho, essa mulher precisa dar um passo a mais, que é ensinar isso que ela sabe fazer bem na empresa dela para outras mulheres. E hoje a gente está atendendo centenas de
de empresárias do cleaning. Ela tem um projeto individual, né, que ela dá atenção especificamente, e é disso que ela está falando, né, o quanto é gostoso contribuir, não só crescer a nossa empresa, mas contribuir para a empresa dos outros, né? Muito bom. Mari, nossa última pergunta, estamos fechando esse episódio do Empresário Profissional. O que dentro de toda a sua jornada você pode deixar de palavra que funcionou para você na construção da sua empresa? Sua empresa já tem muito sucesso, é próspera e provavelmente vai chegar em outros níveis e patamares com o continuar das suas ações em cima dela, né? O que é determinante para ter funcionado para você? Quando eu entendi que eu só não chego onde eu quero chegar se eu desistir. Eu acho que esse é simples, parece simples, básico. Sabe aquele simples que funciona? É esse. Se você só não chega lá se você desistir no caminho. O caminho vai ser doloroso. Nós vamos esbarrar em vários obstáculos. Nós vamos nos conectar com pessoas maravilhosas, mas também vamos nos decepcionar muito com várias pessoas. Se você, cada vez que esbarrar nesse momento, você for mais forte do que esses momentos, você ressignificar esses momentos, você aprender com as dificuldades e não desistir, não tem como não chegar. Pois é, não é tão complicado, porque você consegue explicar numa frase o que tem que ser feito, e alguém aqui discorda disso aqui? Não. Definitivamente não. Mas muita gente não chega. E aí, gente, aproveitando também o que a Mari trouxe, eu quero trazer um conceito aqui para fechar esse episódio. A gente que tem centenas de alunos aqui na verdade milhares de alunos já nos Estados Unidos, na mentoria do Clean, a gente tem um trabalho em que a gente tem uma equipe com 3 pessoas que chamam todos os empresários que são nossos alunos para entender a evolução e ver como é que as coisas estão. A gente tem um grande índice de satisfação na mentoria, mas eu quero chegar a 100% de satisfação e a gente vai chegar lá. E aí, dentro de todas as conversas, que já foram centenas também, uma coisa para mim ficou muito claro. Tem gente que tem resultados, porque está altamente treinável e implementa rapidamente. E tem gente que está no modo reclamão. Não quer dizer que esteja reclamando com a gente não, mas está reclamando da vida, do funcionário, da empresa, do mercado, do cliente, da economia e por aí vai. O que separa esses 2 grupos, tá? Para mim ficou muito claro ao longo de todos esses acompanhamentos e os reportes que eu pego com essa equipe. Inclusive eu participo de várias dessas reuniões presencialmente ali no Zoom. O que acontece? Muita gente fala, não, eu estou aplicando e não está funcionando. E, gente, quando a gente vai abrir o dossiê da aplicação, qual é a realidade? Essas pessoas estão aplicando o que elas imaginaram que funcionaria, não o que lhes foi ensinado nas aulas. Então, 110% das pessoas que aplicaram a técnica como a gente ensinou, ou seja, estavam abertas, treináveis, né, para fazer como foi desenhado o processo, tiveram resultado. E 110% das pessoas que não tiveram resultado, elas ou não implementaram, obviamente, só a maneira de não conseguir resultado, ou elas implementaram da maneira que elas quiseram. Elas, se eu quero deixar a frase, não fizeram o básico bem feito. Se você quer ter a pretensão de levar a sua empresa para pelo menos 2 vezes o seu resultado, 4 vezes o seu resultado que você tem hoje, 5, 10 vezes, o que você precisa fazer é o básico bem feito. Depois que você fizer muito do básico bem feito, aí você pode começar a pensar em fazer algo a mais que seja até mirabolante que você pode testar. Mas enquanto você não fizer o básico bem feito, não vai funcionar. Funciona 110% das vezes para quem faz e falha 110% das vezes para quem não faz, tá? Então, gente, com isso aqui eu quero agradecer a Ana, a Aline, a Mari, que time, viu, gente? E encerro esse episódio do Empresário Profissional. A gente não fica por aqui. Já já a gente tem mais episódios gravados para vocês e toda semana você tem aqui com a gente acesso a mais conteúdo para quem empreende aqui nos Estados Unidos, principalmente no mercado de cleaning, construção e outras áreas que a gente tem atuado com mentorias em grupo, mentorias que continuam crescendo. Até o próximo episódio e eu te vejo lá.